Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, Proxação dos Sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional, aos sábados vamos falar um pouco sobre operações de médio e de curto prazos, especialmente na nossa estratégia do rastreador de tendências, que como eu falo sempre, eu sou suspeito para falar, eu tenho um bom percentual do patrimônio da minha família nessa estratégia, eu sigo à risca aí essas recomendações desde 2017, né? Eu lembro que aí para quem não é inscrito, se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar e coloquem aqui embaixo aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Hoje eu vou trazer aqui para vocês 8 ações, né, que podem subir forte aí nas próximas semanas, tá? Em relação à nossa posição atual do rastreador, normalmente a gente chega a ficar em 10 posições compradas, hoje nós estamos em 8 posições, não encerramos nenhuma operação na última semana, é uma estratégia que não é de giro, né? Diferente, por exemplo, de outras estratégias como o swing trade, que tem mais operações. Tanto que esse ano nós encerramos só 4 operações o ano inteiro. Nós estamos entrando em agosto, só encerramos 4 operações e vamos dar uma olhadinha aqui nos resultados, né? Vou deixar esse relatório de performance atualizado diariamente com os resultados de todas as estratégias da Capitalismo, dando ganho, dando perda, fica tudo registrado ali, tá? Então tem swing trade, long short, tem os de longo prazo, vocês podem dar uma olhada, e tem o rastreador aqui, né? É só clicar ali, vai aparecer os resultados da estratégia, tá? O rastreador tem um desempenho muito bom aqui desde 2017, está com 1.900% contra 60% do Ibovespa. Nos últimos 12 meses, 18 contra menos 13 do Ibov. Esse ano a gente positivou, essa semana ficou um pouco mais negativo, chegou até uns 10% negativo. E contra a baixa de 1,6 do Ibovespa, né? E aqui a gente percebe que é normal, né? Tem momentos que estão melhores, momentos que estão piores, então é normal toda essa volatilidade, tá? Quero já colocar aqui para vocês o nosso cupom. Esse mês aí a gente bateu 16 mil clientes, então o cupom somos 16K, que dá até 30% de desconto para quem pagar à vista na nossa assinatura completa, que inclui também essa estratégia aqui do rastreador de tendências. Tá? Vamos, como sempre, iniciar aqui com o Ibovespa, com o dólar e com o IVVB, que é o S&P em reais. O Ibovespa, né, essa aqui é a análise dos analistas da Capitalismo, está em tendência de baixa de médio prazo, né? E eu lembro sempre, tá, pessoal, que aqui a gente não opera Ibovespa, né? Se o Ibovespa está em tendência de alta, está em tendência de baixa, para essa estratégia importa muito pouco, a não ser que a gente fosse operar o BOVA11, né? Fora isso, às vezes o Ibovespa está com compra e a gente não está posicionado, porque as ações não necessariamente vão seguir o que o Ibovespa segue. Tanto que tem ações que nem fazem parte do Ibovespa, né? Mas é mais para trazer uma visão geral do mercado. O Ibovespa ele está em tendência de médio prazo baixista, né? E no curto prazo aqui ele pode engrenar, confirmar uma tendência de alta caso ele faça esse rompimento aqui para cima. Tá muito mais para romper do que para voltar a cair. Ele inverte a tendência, mas ainda é cedo para falar. E o dólar foi ao contrário, né? O dólar estava com uma tendência boa de alta no curto prazo e ele não conseguiu, ele fez o que a gente chama de falso rompimento. Ele não conseguiu ultrapassar essa casa dos 5,40, caiu forte aí na última semana. No curto prazo ele está em tendência de baixa, o dólar, né? E pode ser que ele fique sem tendência e fique ali operando algum tempo lateralmente, né? Mas no curto prazo que voltou a tendência baixista para o dólar e o IVVB segue numa tendência mais definida de alta, né, que é o S&P em reais, né, fez um rompimento aqui desse canal para baixo, inclusive a gente tem uma posição de médio prazo no IVVB, não tem nada aqui indicando baixa. Se vai subir ou se vai cair, né, pessoal, como a gente fala, é sempre outra história, né? E eu até quero explicar um pouquinho aqui a estratégia, porque daí faz mais sentido quando eu entrar aqui na parte das ações. Aqui a gente olha a parte de gráfico e fundamentos, né? Mas o que importa muito mais é o gráfico, o momento gráfico. E eu lembro, né, pessoal, que a análise técnica não serve para adivinhar o que vai acontecer. O gráfico ele aponta o momento de compra e o momento de venda. Ele aponta, através do gráfico a gente tem uma estratégia. Mas se vai funcionar ou não é outra história. E não vai funcionar 100% do tempo, tá? Então o gráfico é um facilitador e é dinâmico. O que eu estou mostrando aqui para vocês na semana que vem com certeza vai estar diferente. É uma estratégia de baixo giro e focada em proteção. Obviamente, a gente vai ter algumas operações aqui que
o stop vai ser maior do que a média, né? Hoje a nossa média de stop é 8,31, mas é uma estratégia que até hoje ela nunca aconteceu uma tragédia com a estratégia. Perdi 50%, perdi 30% numa operação, já aconteceu algumas vezes, mas perder 30% na carteira toda é uma coisa que até hoje nunca aconteceu. Então ela é focada em proteção, tá? Então, as operações de perda elas costumam durar de 2 a 3 semanas, com stops médio 8,31, e as de ganho de 3 a 6 meses, por isso que a gente chama de médio prazo, a média dos melhores ganhos 60%, com uma taxa de acerto de 70%. Às vezes essa taxa de acerto está maior, às vezes essa taxa de acerto aqui está menor, né? E eu lembro que a gente passa as compras no período da manhã, né? E as vendas na parte da tarde. Você tem 10 minutos por dia para acompanhar. Se tem 5 minutos às 11 horas e 5 minutos às 4 da tarde, tranquilamente acompanha a estratégia. Tem essa questão do gerenciamento de risco, são 10 posições. A gente vai mandando as operações de forma escalonada e tudo é avisado, né? Pelo aplicativo, pelo Telegram, pelo sistema. A única coisa que o nosso cliente precisa fazer é colocar as ordens lá no seu home broker, na sua corretora de preferência. Então a gente separou aqui algumas ações que estão interessantes. Começando com a Ambev, que divulgou um bom resultado. A Ambev aqui no médio prazo rompeu esse canal baixista, tem tudo aqui para continuar o seu movimento de alta. Não tem como falar em baixa hoje na Ambev. Claro que se ela voltar a operar dentro do canal de baixa, desfaz, né, esse movimento altista, mas segue no canal aqui de alta Ambev. Outra é a Dexco, né, que eu já tinha comentado, que é a antiga Duratex. Está bem interessante aqui, divulgou resultados razoáveis, né? E fez o rompimento aqui do canal de baixa. Então tá interessante também para acompanhar, né? Eu até tinha comentado que tem a possibilidade do pessoal da análise mandar alguma operação nos próximos dias. É uma que a gente está olhando, até porque a vantagem do gráfico é que ele já nos daria até o ponto de stop da operação, que seria a perda, né? Então, no caso aqui da Dexco, seria abaixo dos 9,10, 9,15. Seria um stop na casa de 8, 9%. E para cima, o ponto de referência que a gente tem é a casa aqui em cima dos R$15. E aí o investidor ele tem que avaliar, né? Eu aposto não gosto dessa palavra, né? Mas eu aceito perder 10%, 9% para tentar ganhar 50%. É isso que o gráfico aqui nos ajuda. Claro que a gente vai fazendo o acompanhamento, né, do dia a dia do que vai acontecendo com o papel. Outro é B3, né, que não deve divulgar resultados tão bons em função da diminuição ou ficou mais lento, né, a entrada de novos investidores, até porque a bolsa caiu, o juros subiu, a inflação subiu, a situação econômica não é tão boa. E normalmente quando acontece isso, os resultados da B3 acabam sofrendo um pouco, mas graficamente está parecido ali com a Dexco, né, rompendo esse canal de baixa aqui de médio prazo. Outra é Blau, essa aqui eu acho que a gente nunca tinha comentado aqui, Blau Farmacêutica. Ela é diferente da Hypera Pharma, né? Ela vende mais medicamentos para hospitais, tem a parte de exportação, para clínicas, é bem interessante essa empresa. As ações caíram pra caramba do ano passado para cá, mais de 54% de agosto do ano passado para cá, e ela fez um movimento gráfico aqui interessante também. Ela rompeu, desceu, bateu na linha e subiu, e normalmente quando acontece isso ela pode dar uma disparada também, e qualquer disparada dessas ações aqui é 10, 15, 20, 30% para cima. Outra é a Alliance Sonai, né, as ações de shopping estão indo ao contrário. Quanto melhores resultados elas divulgam, parece que fica pior, né? Lembrando que a Alliance Sonai comprou BR Malls, né? E graficamente aqui está ficando bonito também, né? E o fundo dela está aqui embaixo, a mesma coisa que a Dexco, né? Seria o stop ali abaixo de 15, seria um stop também de 7, 8%, e para cima tem esses R$23 aqui, 40%, que seria o preço de referência. Quando fica trabalhando embaixo assim é interessante também, tá? Outra que está bonita aqui graficamente, e as empresas estão divulgando bons resultados. Outra é a PetroRio, a mesma coisa, né? A PetroRio bateu aqui nessa linha de referência dos 19,66, e ela tem essa linha de referência aqui de longo prazo, essa linha inclinada ali, que é um canal de alta de longo prazo. Inclusive a gente aproveitou para reforçar a posição na PetroRio e depois ela acabou subindo, né? A gente entende que o momento do petróleo é bastante positivo, então sempre que dá a gente coloca alguma ação de petroleira na estratégia. Hoje, para entrar na PetroRio está um pouco mais complicado. Agora, pensando em termos de continuidade do movimento, pode ficar bem interessante sim, pelo menos ir até os R$30. VEG, né, que a gente entende que o mercado exagerou. A VEG também nós aproveitamos aí para aumentar a posição
quando a VEG formou essa linha aqui de baixo, porque ela está formando um canal de alta agora, respeitou bem os R$ 23, então é um ativo bem interessante, né? A gente gostou dos resultados, normal os resultados não serem todos os trimestres muito fortes, isso é uma coisa que em algum momento ia acontecer com a VEG, e o que mais foi reclamado da VEG foi a questão dos custos, né, que aumentaram, mas assim, tá muito mais para diminuir agora, o que prejudicou a VEG, até porque a gente teve uma baixa nas principais commodities que interferem nos resultados da VEG, né? Então a gente entende que os próximos resultados podem voltar a ser melhores e graficamente está bem interessante. Foi por isso até que a gente reforçou aqui, né? Recomendou novamente a compra da VEG, né? E o Pão de Açúcar, que inclusive a gente fez um vídeo aí comentando sobre o Pão de Açúcar, a gente não gosta muito dos fundamentos, ainda mais levando em conta que o Grupo Cassino está no controle da empresa, né? Mas é uma ação que costuma respeitar bem esses movimentos gráficos. A gente já fez algumas boas operações nas ações com as opções de Pão de Açúcar também. E caso ela rompa aqui, ó, tá um momento muito bom para comprar o Pão de Açúcar. E é o que eu falo sempre, né, pessoal? Mesmo quem nunca viu um gráfico consegue ver que está na tendência de baixa. Quando rompe a tendência de baixa para cima, é um bom momento, né, que tem graficamente, porque existe uma possibilidade maior do preço subir, e é isso que indica o gráfico, né? A possibilidade de coisas acontecerem, o ponto de compra e o ponto de venda. E como eu já comentei algumas vezes, nesse sentido o gráfico é imbatível, né? Não tem nenhuma outra estratégia que indica de forma mais clara, né, de forma mais objetiva, os pontos de compra e os pontos de venda. E eu lembro, né, pessoal, que a gente é bem transparente, né, em relação a essa questão dos resultados das operações. Inclusive tem uma planilha lá que tem as operações que eu faço, né? Essa planilha é divulgada todos os dias para os clientes, então o investidor consegue ver na prática as perdas, os ganhos, pagamentos de dividendo e assim por diante. Porque como eu costumo falar, da ganho ou da perda faz parte de todas as estratégias. Agora, quando o cliente ele já tem, quando o investidor tem um histórico, ele consegue ver o ganho médio, a perda média, ele consegue, antes mesmo de iniciar a estratégia, ver se ele tem perfil para seguir aquela estratégia. Esse é o principal motivo que a gente deixa tudo transparente, tem um histórico de todas as estratégias, de todas as recomendações. Então não esqueçam de aproveitar aqui a promoção e como eu falei aqui na descrição do vídeo, vai ter o nosso contato por WhatsApp, por e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos sempre à disposição. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!